Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Seja bem-vindo aqui ao canal Vascama no Deserto. Se você está chegando pela primeira vez, querendo, você pode estar aí se cadastrando e também acionando o sininho para que a cada programação você possa estar nos acompanhando, estar aqui conosco, refletindo na palavra de Deus. O tema oportuno aqui dentro do quadro, né? Momento de reflexão que acontece quando assim o Senhor nos permitir, enquanto assim o Senhor nos permitir, na quinta e na sexta-feira, tem como tema nessa oportunidade uma perda incomensurável, tá bom? Eu coloquei aqui uma perda incomensurável, mas eu quero aqui acrescentar nesse momento mais um termo: aqui e na eternidade. Então, uma perda incomensurável, aqui e na eternidade. Porém, podemos sim deixar com que permaneça este tema. Vamos estar orando e lendo o versículo bíblico para a sustentação dessa realidade. E estaremos refletindo por alguns minutos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos o Seu perdão dos nossos pecados. Te agradecemos por tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito o livro da vida e pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Quero também, Senhor, queremos te agradecer por mais esse momento, pedir, Senhor, a Tua direção e que nós possamos, depois, tendo essa reflexão, tornar isso uma realidade em nossa vida prática, tomar decisões de mudança, se assim for necessário, quanto nós, a todos nós que aqui vemos a estar, Senhor, diante desta reflexão. Faz isso, Pai, para que depois não venhamos, Senhor, a nos arrepender, um arrependimento que já não vai ser mais, vai ter qualquer benefício para nós. Porém, somente em vida, o arrependimento, ele é o primeiro passo para que possamos compreender o quanto somos necessitados de Ti e passarmos a crer unicamente na Tua palavra como regra de fé e conduta nossa. Faz isso, Pai, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto bíblico que vamos estar sustentando, e aqui estando subordinado a esse tema, se encontra em Provérbios 19, versículo 16, e eu trago aqui, a tradução King James, que muitas vezes aqui eu faço menção dela. Então, em vez de eu lermos na Bíblia, ela está aqui aberta, mas eu quero ler aqui este versículo, e se for o caso de lermos na palavra mais alguma vez, partiremos para aquela Bíblia em que nós costumeiramente aqui fazemos uso dela. Para tanto, diz assim o versículo da palavra de Deus: quem obedece à lei do Senhor, observe bem, vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus, certamente, olha só, encontrará a morte eterna. O que nós entendemos aqui por este conselho, que Provérbios ele é um compêndio, de 31 conselhos, 31 capítulos, com o seu montante de versículo, cada um, que nos traz muitas vezes, na sua maioria, em cada versículo nos traz um conselho prático de vida. Precisamos compreender o valor que nos é dado pelo Senhor através deste livro, que trata-se, na sua maioria, na parte dele, como é o caso aqui,
do próprio Salomão ter escrito este conselho, este provérbio, aqui, provérbio 19, versículo 16. E ele, diante deste conselho, ele já não deixa claro, né, uma realidade que convivemos a cada dia, em tudo e em todo momento. É a questão de fazermos escolha. E a escolha que fazemos, ela só terá vida, ela só se personificará através da mudança nossa frente a essa escolha das nossas atitudes. Essa palavra aqui, Salomão nos exorta, nos dando uma direção para que, porventura, amados, nós que estamos aqui neste momento diante desta reflexão, se nós nunca tivemos dado o devido valor à palavra de Deus, não pautamos a nossa vida naquilo que a Escritura diz, não entregamos a nossa vida a Deus, logo é um motivo para nós considerarmos o que nós temos feito, a vida e o caminho que nós temos traçado neste momento até aqui. Porém, permanecer nele nos faz disso também uma escolha. Porém, Salomão, ele traz aqui algo para eu e você pensar. Salomão traz aqui um conselho para eu e você refletirmos. E ele nos dá, em primeiro lugar, uma garantia. Ele diz: quem obedece à lei do Senhor vive mais e melhor. Só para você ter uma ideia, quando nós estamos no Antigo Testamento, escrito no hebraico, e o significado dessa palavra lei, ou lei, significa ensino, ou ensinos que o Senhor nos concede através da sua palavra. E diante disso, tomando conhecimento dessa questão, Salomão, ele está nos dando a garantia, porque isso aqui, ainda que foi Salomão que escreveu, ele foi usado por Deus para escrever. E esse conselho faz parte da Escritura para o nosso bem pessoal, próprio individual. Então já vou entrar no primeiro ponto. Uma perda incomensurável aqui e na eternidade por uma iniciativa própria. Então, ou vamos ter benefícios, ou vamos ter que sofrer o dano. Porém, Salomão, ele nos diz, é a palavra de Deus, ela nos diz, quem obedece, ou seja, é uma escolha pessoal, significativa para a nossa vida. Quem obedece à lei do Senhor, em primeiro lugar, a questão não está nem primeiramente em reconhecer que a palavra de Deus ela seja de grande benefício para nós, mas saber a origem da onde ela vem e o tê-lo como Senhor em nossas vidas. Porque ele diz aqui, quem obedece à lei do Senhor, ou seja, aquele que passa a ter Deus como Senhor da sua vida, passa a compreender que ele é soberano sobre as nossas vidas. E ele diz, vive mais e melhor. Por isso que o tema diz, uma perda incomensurável aqui, em primeiro lugar, de ter uma vida, uma longevidade de vida, e segundo, viver sob os benefícios dessa longanimidade por termos escolhido viver sob os preceitos de Deus.
Porém, quando não fazemos isso, ela passa a ser de caráter e de uma escolha pessoal, esta perda. Porque é uma perda. Estaremos, de certo modo, por conta do nosso caminho de pecado, minimizando, limitando o tempo de vida que poderíamos ter, e isso sobre as bênçãos de Deus. Segunda razão, por uma afirmativa divina. Se trata aqui de uma perda incomensurável, quando ele diz aqui, encontrará a morte eterna. Aí que vem o tema, uma perda incomensurável. Aqui, com respeito à primeira parte do versículo, e eternamente com respeito à segunda parte, que é a segunda razão, que é por uma afirmativa divina. Porque Deus, ele diz aqui, ó, Salomão, a palavra de Deus nos diz, quem despreza a palavra de Deus, olha só, certamente encontrará a morte. É inevitável. Não há desvio, não há escape. Paulo, ele diz que o salário do pecado é a morte. E quando eu li certamente, eu quero chamar você aí comigo, das palavras que o Senhor disse ao próprio Adão. Comerei de todas as árvores do jardim, capítulo 3 de Gênesis. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque se dela comeres, certamente, disse Deus, morrerá. Essa consequência, ela só se dará, primeiro, por uma iniciativa própria nossa, de nos mantermos distante de Deus e fora dos seus caminhos. Segunda razão, porque ela vai se cumprir. Essa perda, ela é um fato porque essa garantia, ela vem de Deus, pelo seu justo juízo, pelo seu domínio e porque ele assim determinou. Então, se nós obedecemos à lei do Senhor, nós viveremos mais, olha só, e melhor. Porém, se nós desprezarmos a palavra de Deus, aí não existe um outro clímax que não seja a morte eterna. Essa morte eterna trata-se de uma separação eterna, irreversível, que é o terceiro ponto, de comunhão com Deus, como diz aqui, terceiro ponto, por uma consequência irreversível e incomensurável, que é a morte eterna. Já não há como voltar atrás, parar na parábola não, mas quando o Senhor Jesus fala do rico e Lázaro, ele nos traz essa certeza. Quando ele ali, ao despertar depois da morte, sobre um sofrimento intenso, e tendo aquela comunicação que Deus permitiu, o Senhor Jesus nos trouxe como ensino, falando do tempo após morte, diz que ele pedia para Abraão, que era ali o tipo de Deus, tipo de Cristo, para que mandasse Lázaro apenas molhar o dedo e refrescar e tocar o seu lábio para que minimizasse o sofrimento. Fala de que naquele momento o menor sofrimento, o minimizar, por menor que seja, daquele sofrimento, será de grande alívio. Observe bem o que o Senhor está nos falando nesse momento a respeito daquela situação que o Senhor nos fala sobre, o Senhor Jesus fala sobre Lázaro rico. Porque aquele rico, ele disse, apenas molhe o seu dedo e toque no meu lábio. Você está trazendo essa realidade agora para nós, o Senhor está nos iluminando nesse momento. Que naquela situação oportuna da morte eterna, e sobre um sofrimento intenso, como revela-nos ali aquele texto bíblico,
dado pelo Senhor Jesus, revelado pelo Senhor Jesus a cada um de nós, nos traz essa certeza de que o nosso sofrimento ali não vai ser só separar-se de Deus por um momento eterno, mas em sofrimento eterno, em dor eterna, a alma sofrerá eternamente. E tal será tão intenso aquele sofrimento, porque por menor que venha minimizar aquela dor, seria de grande benefício. É isso que aquele rico queria dizer, mas mesmo assim, ainda assim, Abraão disse que não tinha como quem está em uma situação poder chegar-se a outras, se aproximar da outra. Ele está mostrando para nós ali os dois lados da eternidade. Porque a ressurreição, uma das suas verdades, é que ela, em primeiro lugar, ela não é ela é seletiva, mas não discriminatória. Por quê? Porque a salvação é oferecida a todos. O conselho aqui dado por Salomão é a todos nós. A diferença está em quem vai escolher obedecer a Deus e quem vai escolher desprezar a sua palavra. Quem despreza a palavra de Deus, despreza o próprio Senhor, o próprio Deus. Então, porém não discriminatória, porque quem vai parar, quem está nesse momento caminhando nesse caminho, porque a salvação é justamente por isso. A parte de Deus, nós estamos caminhando para o inferno. Porém, para nós sairmos deste caminho, precisamos dar meia volta, que trata-se da metanoia, arrependimento, e nos voltarmos para Deus. E a partir desse momento, pela até experiência que temos, se até aqui andamos fora da lei dos preceitos de Deus e sabemos os desgostos, a dor, os percalços que sofremos por conta desse momento até que temos como experiência do passado, o Senhor não quer que nós permanecemos nele, mas possamos, a partir do momento, vivenciar essa realidade de viver mais e melhor. E termos a certeza de que a morte batendo a nossa porta, estaremos com o Senhor. Porque ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e não morte. A vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que você, amado, que está aqui nesse momento conosco, que precisa tomar essa decisão, você precisa reconhecer esta necessidade e agora fazer a melhor escolha de todas quanto você venha fazer, que você tenha feito e ainda haja de ter que fazer durante a sua vida. A maior de todas é esta: entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, porque a promessa dele é que tudo ele fará. Ele endireitará nossas veredas e ele nos fará viver esta realidade. Viver mais e viver melhor. Aqui, como também na eternidade. E jamais sofreremos uma perda incomensurável aqui ou na eternidade. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nosso pecado. Queremos te agradecer mais uma vez, Pai, por esse confronto, por esse alerta. Que o nosso coração, Senhor, venha neste momento ser sincero numa avaliação introspectiva e termos, Senhor, em nós a graça do Senhor, que vem do Senhor, para decidirmos e tomarmos a decisão, a melhor decisão das nossas vidas, que é entregar, Senhor, nossa vida ao Senhor, que é arrepender, Senhor, dos nossos pecados e crer na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e na obra realizada no Calvário.
para que através, Senhor, desta decisão, possamos viver à luz da Tua palavra, mais e melhor. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda. É o que nós pedimos, Pai. E já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.